Bem, pessoal, a China, com toda a pompa, né, anunciou que teve uma vitória contra a Covid, né? A gente viu que a China mudou várias vezes a postura dela na pandemia e até foi uma medida bem adequada, né? Dos países que a gente viu, a China foi um dos países primeiros a vacinar, ele teve medida restritiva bem dura, né? Depois, nesse finalzinho da pandemia, ele realmente teve protestos, né, da população e muita gente questionou, realmente foram medidas autoritárias, né? Apesar da gente imaginar que é ok vacinar e é bom vacinar a população e também é bom fazer medida restritiva, quando isso é de forma impositiva, no nosso mundo ocidental a gente vê isso muito mal visto, né? E a China foi mal vista na pandemia por causa de medidas e filmagens que vazavam dessas ações, né? Mas no fim da pandemia, também a China virou a chavezinha e disse que acabou e que as medidas restritivas acabou de uma vez. E teve um boom de casos. Pra vocês terem ideia, o próprio anúncio deles, né, de 200 milhões de pessoas que tiveram Covid, 800 mil casos graves, isso nos últimos 2 meses eles anunciaram, né? E 80 mil mortes. Para um país do tamanho da China, não foram números assustadores. Muitos até questionam, né? Mas outros, e o anúncio do governo, né, ele divulgou esses números, está todo mundo questionando muitos números do governo chinês, né, faz um certo sentido, mas muitos pesquisadores disseram que houveram subnotificações, né, o governo não notificou de forma adequada, até porque parou de fazer teste, né, mas tudo bem, né, e a morte também, eles anunciaram de que provavelmente foi muito mais morte do que anunciado pelo governo, mas na China você tem um problema, porque assim, você fica no campo da hipótese, porque você não tem dados reais. Então, muitos cientistas independentes, a própria OMS foi lá, né, anunciou sim que parecia ter subnotificação, tanto de mortes como número de casos, mas que não tinha nenhuma mutação mais relevante, né? Mas você fica na mão porque se você pode até questionar o número, mas se você não tem outro número para mostrar ou não fez nenhuma avaliação, você acaba acreditando, né? Mesmo que com uma certa desconfiança desses números, né? Mas o principal, que aí para o mundo é um dado positivo, em especial no aspecto da economia, é a China dizer que venceu a pandemia, venceu a Covid, né? Isso no cenário da OMS também reforça a OMS declarar o fim da pandemia também, mas a gente sempre fica de orelha em pé e alerta de números e indicadores que não podem ser conferidos, né? Um dos princípios da ciência básico é a possibilidade de você refutar uma informação, de você testar novamente aquela informação, ou ter acesso aos dados. E a China, infelizmente, isso é tudo muito fechado, né? Então, do ponto de vista dos princípios científicos, é a informação que você ouve, você pode acreditar, pode não acreditar, ver que tem indícios daquele número não ser tão real, mas, de maneira geral, nesse contexto de Covid e de pandemia, como eu falei para vocês, a China, no geral, fez medidas acertadas. O único aspecto que todo mundo criticou foi o autoritarismo dessas medidas, né? Mas, de maneira geral, acredito que sim, a China deve estar com indicadores bons mesmo. O próprio governo, no caos que eles tiveram em dezembro, anunciou que estava tendo dificuldade de controlar a Covid, né? Abriu o país para a OMS conferir, apesar da OMS ter declarado que os números pareciam ser maquiados, né? Não eram tão reais, vários indicadores coincidiam, por exemplo, de não ter nova mutação, tudo isso, né? Mas vamos esperar, mas no geral, resumindo para vocês, na minha impressão, é uma informação muito positiva. A China, que foi tão dura com a Covid, disse que ia ficar até 2023, tudo isso, disse que venceu a Covid, é um indicador que provavelmente para a OMS reforçar o fim da pandemia e para o mundo todo dar uma aliviada no aspecto econômico, relação, né, tudo isso. Espero que tenha ajudado.